Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, a Igreja Católica ela celebra 2 datas no seu calendário litúrgico. Uma das datas entrou até no calendário civil que nós chamamos finados, né? É a comemoração daqueles fiéis que morreram, né? As 2 datas celebram aqueles que morreram, né? Aqueles que morreram na graça e totalmente purificados, que estão já no céu celebrando a comunhão com nosso Senhor Jesus Cristo, nós chamamos de santos e santas. E depois celebramos também aqueles que morreram na graça, mas não totalmente purificados, que são os nossos fiéis falecidos, e nós rezamos por eles. Celebramos no dia 1º todos os santos e no dia 2 os fiéis defuntos. Mas a Igreja Católica no Brasil, ela transfere a festa, como é uma festa solene, para o próximo domingo. Então nós vamos celebrar no sábado à noite e no domingo a festa de todos os santos. Olha o que a Igreja nos ensina. Está no documento de Aparecida. Os santos, eles marcaram a espiritualidade e o estilo de vida de nossas igrejas. E suas vidas são lugares privilegiados de encontro com Jesus Cristo. Nós celebramos esses heróis, vamos dizer assim, da fé, da esperança e da caridade nas datas particulares, né? Normalmente quando o santo ou a santa morreu. Então tem uma data própria no nosso calendário litúrgico e celebramos numa data única, quando nós falamos solenidade de todos os santos, né? São 2 coisas muito assim, importantes que nós temos nessa tradição da Igreja Católica de venerar os santos. Primeiro, eles são os nossos intercessores. Nós pedimos a assistência desses heróis da fé, da esperança e da caridade. E depois também eles são para nós modelos. Eles deram um testemunho de seguimento de Jesus Cristo. E nós podemos aprender muito com eles. Vamos entender essa nossa veneração. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. É o sumo sacerdote, o caminho, a verdade e a vida. Ele que veio para nos resgatar. Então, é Ele que nos concede as graças. Só que o batismo, ele nos insere nesse corpo de Cristo e nos confere também a santidade. Criaturas novas, filhos de Deus, templos do Espírito Santo. Então, Jesus é a cabeça desse corpo da qual nós somos os membros. E é uma comunhão de vida e de interesse entre Jesus Cristo e os cristãos. Como há também uma comunhão de cada cristão com os méritos de Cristo e o tesouro da igreja. E uma comunhão entre todos aqueles que comungam desse tesouro da mesma fé, né? Que nós celebramos nos sacramentos. Vamos dizer assim, então, que há uma solidariedade entre os fiéis de Cristo, uns com os outros, aqui na terra, mas também com aqueles que já morreram. São Tomás de Aquino diz que até um pecador pode rezar, se ele reza com fé. Quanto mais aqueles que já estão celebrando a sua comunhão com Jesus podem interceder por nós. Porque a comunhão não é interrompida na morte. Entre os fiéis peregrinos na terra e os consumados no céu, esses vínculos de solidariedade, eles continuam. Nós falamos assim, os que deixam de morar no corpo vão morar junto do Senhor. É Paulo que nos ensina isso. São os santos que lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro, como São João nos lembra no livro do Apocalipse. Se eles morreram na graça e totalmente purificados, vivem para sempre com Deus, com Cristo e semelhantes ao Pai, né? E podem interceder por nós. O Senhor é a única fonte de graças, né? Quando nós pedimos aos santos, nós acreditamos que eles podem interceder por nós, porque eles celebram já essa comunhão com Ele, né? Com Deus. Nós adoramos ao Pai, ao Filho, na unidade do Espírito Santo. Cultuamos os santos em função de Cristo. Nós temos várias maneiras de venerar os santos, né?
com as nossas orações, as nossas novenas, com as imagens que nós temos, né? São recursos catequéticos que nos ajudam, mas o melhor lugar é na liturgia, né? E nós temos toda uma prioridade nessa, vamos dizer assim, uma hierarquia nessa veneração. Primeiro Maria, né? Nossa Senhora, depois São José, os santos apóstolos, mártires, os santos anjos, pastores e todos aqueles que foram fiéis a Jesus Cristo. E além dessa necessária intercessão, nós também olhamos para esses homens e mulheres como nossos modelos. E lembramos sempre, irmãos e irmãs, que o batismo também nos coloca nesse caminho da santidade, né? E Jesus deixou para nós um caminho que são as bem-aventuranças, né? O caminho da verdadeira felicidade. E o Papa Francisco falava que é o bilhete de identidade do cristão, né? A primeira bem-aventurança fala que nós somos bem-aventurados aqueles que confiam em Deus, na graça de Deus, que dependem dele, né? Os pobres em espírito. As demais bem-aventuranças vêm dessa opção fundamental que nós fazemos de colocar Deus no centro da vida e procurar sermos fiéis a Ele. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.